Marcos 13. Teve uma João 8. Diz assim: saiu Jesus do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, pedras e construções. Mas Jesus lhes disse: Vedes estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus sentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Está em vós o sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores por minha causa, para lhes servir de testemunho. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, pela tua bondade, pela tua graça. Nós reconhecemos que nós não somos merecedores do teu amor. Não há nada que nós venhamos a fazer para que a gente venha ter crédito, Pai, ou credibilidade para receber, Pai, do Senhor alguma coisa boa. Mas nós entendemos que a tua graça ela é derramada, Pai, a todos e principalmente, Pai, aqueles que reconheceram o Senhor como único e suficiente Salvador. Nós reconhecemos que a tua graça nos alcançou na cruz, e a cada momento nós somos impactados, Pai, pelo teu cuidado. Muito obrigado. Quero pedir, Senhor, uma bênção especial pelo irmão Max e os familiares que se encontram, Pai, de luto por perda do seu filho. Que o teu Espírito venha acalentar, Senhor, venha cuidar e venha trazer paz aos corações, aos nossos corações, ao coração principalmente dos familiares. Eu peço ao Senhor, Pai, nesse momento, que o Senhor me ouça para falar, Pai, para a tua igreja, que nós possamos sair daqui, Pai, renovados. Me ajude, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Ok, há uns domingos atrás nós paramos aqui em Marcos 13, né? 2 domingos atrás, uns 3, eu acho que foi uns 3 domingos atrás, né? Então nós paramos em Marcos 13 e nós começamos a pontuar aqui dentro dos 4 primeiros versículos.
onde nós temos uma história aqui, o narrador Marcos, ele vem nos mostrando aqui, e esse capítulo 13 é um capítulo bastante difícil para muitos pregadores, muitos expositores, para trazer à luz do que realmente esse capítulo ele vem tratando, da forma como ele realmente fala. Mas nós estamos, irmãos, diante de um texto inicial onde é relatado aqui o final do ministério de Jesus. O final do ministério de Jesus, ele começa lá no capítulo 11 de Marcos e se estende até o capítulo 13, no verso 36, onde vai mostrando os passos para a cruz. Jesus indo para a cruz. Ele entra em Jerusalém ali no começo ali, do capítulo 11, e ele se depara ali agora com vários confrontos. Ele é confrontado, ele confronta os grandes governadores, os políticos, aqueles de alto escalão, e todas as autoridades ali judaicas. E agora ele, tudo indica que quando ele agora sai, quando nós nos deparamos aqui com o capítulo 13, quando ele sai do templo, a gente não vê mais nenhuma referência que ele retorna ao templo. Ele sai do templo. Isso dentro de um lado interpretativo, hermenêutico, como assim fala a teologia, pode ser visto como uma sentença, a saída de Jesus como uma sentença daqueles que tinham do templo uma referência principal para se relacionar com Deus. Sabemos que no Antigo Testamento e até mesmo lá no Antigo Testamento, quer dizer, eles cultuavam, eles iam diante do templo para poder cultuar no templo, fazer sacrifícios no templo. E agora nós estamos diante de um texto aqui, dentro do capítulo todo, onde Jesus ele se apoia para introduzir a parúzia. O que é parúzia? Parúzia é um termo também teológico que reflete a segunda vinda de Cristo. É esse nome dado, essa chancela, né? Parúzia. E Jesus ele utiliza de algumas interrogações e de alguns crédulos para introduzir um novo tema, né? Por conta da incredulidade dos discípulos, essa exaltação majestosa que nós vimos aqui nas palavras dos discípulos, quando eles se referem ao templo, e eles fazem aquela pergunta: qual, quando e que sinal? Não é? Quando e que sinal? Eles tinham uma incredulidade ali quanto àquela idolatria da engenharia do templo, e eles achavam que se o templo fosse destruído, ali sim era o fim do mundo, o negócio acabou. Porque eles tinham uma certa um pensamento. O pensamento deles era de que não existia nenhuma possibilidade dessa catástrofe acontecer. Se acontecesse realmente, é porque era o fim de tudo mesmo. Mas nós observamos que não foi assim. Parece que Jesus, quando ele sai do templo, ele sentencia o templo, sentencia também aqueles incrédulos, e o templo nós sabemos que ele foi destruído, né? O templo foi destruído lá no ano 70 e nunca mais foi levantado de novo, verdade? Né? Não é o templo de São Paulo não, tá? Tabernáculo, ali é o tabernáculo de Davi, né? Salomão, quer dizer.
do templo de Salomão. Também, né? É o templo. Mas ok. Aí nós agora estamos dentro de um versículo, do versículo 5. Ele fala assim: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vede que ninguém vos engane. A gente lendo esse capítulo todo, a gente se depara com essa passagem aqui e nós observamos que essa é a primeira advertência de várias advertências que a gente encontra nesse capítulo aqui. No versículo 9 ele começa falando como? Estais vós sobre aviso. É mais uma advertência. No versículo 23, estais vós de sobre aviso. E no versículo 33, estais vós de sobre aviso. A advertência aqui é o cuidado. Essa palavra que vede é interessante, que quando a gente começa a analisar ela, nos originais, ela tem uma ótica de olhos fitados. O olhar que ele não perde o foco. Vede é o significado de, olha, vocês não vão perder o foco. Hoje a gente se depara com muitos crentes, né, que perdem o foco. Mas a Bíblia fala que o crente, ele, de maneira nenhuma, ele vai perder o foco central. Ele pode tropeçar. Pode um pouco deixar um pouco opacificado, mas volta o foco. E essa passagem ela nos relata isso. É como se Jesus está dizendo: olha, vede que ninguém vos engane. De outra forma, ele está falando: olha, para o eleito, vocês não serão enganados. Ele está falando aqui para quem, irmãos? Para quem? Para os discípulos. Ele está falando para os seus. Ele não está falando para todo mundo. Ele está falando para os seus. É interessante em Marcos e nos Evangelhos que, de alguma forma, quando os discípulos erram, Jesus está do lado. E quando Jesus se afasta, quem vem para perto de Jesus? Os discípulos. Os discípulos sempre caminham, sempre querem andar com Jesus. E essa é uma clara evidência de que a visão de um crente, ele tem que permanecer fitado nos olhos. Os olhos em quem? Em Cristo. Vede que ninguém vos engane. Ou seja, é uma certeza de que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. E aqui são exortações espirituais que são reveladas para o eleito: ninguém nos engane. O texto reflete que os judeus, como nós vimos, eles tinham uma certa
confiança muito enaltecida, exagerada, né, sobre o tempo, né? E é como Jesus dissesse: olha, não ponha segurança nisso, que vocês estão especulando o tempo, né? Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Quando estão se apoiando, muitos estão se apoiando na sua segurança em coisas vãs. Como eu falei no domingo passado, a gente está muito apegado, enraizado a este mundo, né? A este mundo a gente está tão apegado, parece que está tão confortável que a gente não quer sair deste mundo. E quando um crente que a gente sabe que é crente, ele morre, ou, né? Enfim, ele morre. Aí a gente chora, e a gente passa a viver uma vida se lamentando. E a gente se esquece que a morte é lucro, né? Como o irmão Abraão falou agora, é difícil, não é fácil, não é fácil. Mas muitos pastores, eu digo, e até, enfim, o cristianismo em geral, muitos estão se apoiando a vinda de Jesus em coisas que nada reflete ou realmente aponta a essa vinda gloriosa de Jesus. Nós estamos diante de um capítulo, um capítulo que ele reflete, como eu falei, essa segunda vinda de Cristo, né? Uma segunda vinda de Cristo. E a gente vê muitos pastores que estão empregando e expondo este assunto para a igreja, quer dizer, não para a igreja ser fortalecida, mas sim para gerar uma curiosa expectativa de medo dentro da igreja. Muitos pregam, não é para que o irmão ele desenvolva uma vida espiritual melhor, mas é um modelo de pregação que coloca em xeque o medo, e eu digo em xeque no sentido da confiança dos irmãos para não perder as ovelhas. Não perder as ovelhas. E não é para fazê-los enxergar o pecado ou a mudança necessária que precisa ser feita na vida desses irmãos para melhor servir Jesus, o reino, para melhor servir a Deus. Mas não. Nós temos que pegar para esses irmãos, manter firme e a gente não perder o nosso rebanho. O nosso rebanho. E muitos colocam até as manifestações das coisas naturais para trazer um discurso bem atormentador. Tornados, enfim, o tsunami, como se isso caracterizasse a volta de Cristo. Talvez seja assustador isso que eu estou dizendo para vocês, mas isso é uma clara evidência de um falso fim. A gente vai ver isso mais um pouquinho na frente. O que nós devemos ter cuidado, irmão, de tudo isso é que a igreja deve ter
uma cautela para entender os eventos, as ocorrências certas do fim. As ocorrências certas do fim. Senão a gente vai gerar uma especulação no âmbito da datação. O que eu quero dizer com isso? É dizer que, olha, em 2022 Jesus está voltando. Essa heresia começou com quem? Vocês se lembram que eu falei aqui um dia um estudo sobre seitas e heresias, que a gente pontuou o Adventista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, esse evento do Adventismo, ele começou com William Miller, que foi o primeiro que datou a volta de Jesus. Ele datou 1870, se não me engano. A data não me lembro. Mas pior de tudo é que ele era um batista. E a partir dele foi que veio nascendo o Adventismo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sendo que o William, ele estava especulando. Ele viu nos estudos dele que existia uma certa lógica nos eventos de Daniel, de Ezequiel, e ele acabou criando uma cronologia e datou a volta de Cristo. Mas ele disse, não, eu estou errado, eu estava totalmente equivocado. Na literatura, na história, fala sobre o quanto ele disse que ele, não, eu estou equivocado, eu achei que estava certo, mas não. Aí, a partir disso foi que houve várias datações. Então a gente tem que ter cuidado. Olha só o que fala o versículo 5 e 6, vamos ler aqui. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou. Lá no versículo 21 e 23, gira aí a folha, fala assim, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Certo? Eu vejo que tem gente que fala assim, não, ali tem uma igreja, operosidade de milagre, e quando você vê o milagre, né? A gente tem que ter cuidado também, né? Não quer dizer que se existe milagre, é sinal que é de Deus. Não. A gente está no texto aqui que acabamos de ler sobre isso. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas operando sinais e prodígios. Né? Se possível, enganar quem? Até os eleitos. Se possível, é possível? Não, se possível. No versículo 22. Se possível. Não existe nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Agora, os enganadores são aqui, nesse texto do capítulo 13, os enganadores são os falsos messias do tempo de Cristo e os falsos mestres no tempo de Marcos. O que eu quero dizer? No tempo de Marcos é no tempo da história, onde ele começou a escrever. Né? No tempo de Cristo é no tempo de Cristo. Agora, olha só, volta algumas folhas, capítulo 9, verso 42, diz assim, que quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhes fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Pedra de moinho, você sabe, né? Aquela pedra grande que é um rolo de pedra que o boi ele caminha para moer o milho, né?
Agora, tem algumas interrogações quanto a isso que eu gostaria de fazer. Como, irmãos, vocês, têm iniciado esse ano de 2020? De que forma? Como? Em que você tem pensado? Você tem pensado em você, simplesmente em você, ou você tem pensado nos outros? Você tem... Como você se caracteriza como crente? Qual é a tua ação? No teu trabalho. Vamos lá, porque aqui é um local muito religioso, então todo mundo, que vem para cá, a gente vem mais espiritualizado, queira ou não, a gente vem espiritualizado. Mas no seu trabalho, como você é? As suas ações te caracterizam como crentes? Suas ações caracterizam você como um filho de Deus? Você tem buscado ajudar irmãos a se erguer de alguma forma? Ou por que eu estou dizendo isso, irmãos? Entenda, quando você não evangeliza, quando a nossa igreja não toma parte daquilo que realmente nós devemos fazer, de alguma forma nós estamos cooperando com os falsos profetas. Ao invés da igreja de Cristo crescer, a heresia, ela está desenvolvendo com mais agilidade. Cada dia que passa, as coisas vão, seitas novas vão aparecendo, né? Eu já sei umas duas aí que apareceu agora, né? Isto e tira da Bíblia. Eles não usam nenhum livro, né? Nenhum livro. Diferente do Testemunho de Jeová e do Mórmon, né? Que tem um livro separado. Né? Mas essas não, essas hoje em dia, essas contemporâneas, elas também são tirados textos das Escrituras mesmo. Então o que eu quero dizer, irmãos, é que nós devemos ser ponte para levar a Cristo, para sermos essa ponte para levarmos o pecador ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos desenvolver isso. E quando, como eu falei, nós não procuramos ser essa ponte, nós estamos deixando o mundo ser enganado pelos falsos mestres. E de que forma a nossa igreja, a Igreja Batista Regular Palavra da Vida, ela tem sido ponte. É muito bom ser dentro dessa igreja. É bom demais. A gente vive numa vida exclusivista. Nós devemos pensar sobre isso, irmãos. Nós devemos cada vez mais procurar mudança e viver para Cristo e buscando aqueles que estão perdidos. Verso 6, ele fala assim: muitos virão em meu nome dizendo eu sou, e enganarão a muitos. Não é a todos, é a muitos. Enganarão a muitos. O interessante é que quando Jesus ele fala, ele está dizendo eu sou, aqui mostra uma declaração evidente de quem ele está declarando quem ele é. Ele está dizendo eu sou. Se alguém disser por aí que sou eu, que é eu? O Cristo, o Messias.
o Messias? Muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo. E o que é isso? O que é isso, irmãos? E nós podemos dizer aqui, irmãos, que essa declaração aqui é o primeiro sinal do falso fim. Está iniciando aqui dizendo que muitos vão dizer que é o Cristo, mas enganarão a muitos, mas ainda não é o fim. Quando houver essas pessoas, é sinal de um falso fim. De um falso fim. Mas nos parece que o falso profeta ele surge sempre em tempos de crise, né? Sempre em tempo de crise o falso profeta ele aparece. Isso a gente vê no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento. E lá em Ezequiel 13:4, ele fala: os teus profetas, Israel, são como raposas entre ruínas. São como raposas entre ruínas, ou seja, são aproveitadores situacionistas, né? Oportunistas. E a gente hoje em dia, a gente tem alguns assim, né? Oportunistas. Homens que não se importam com nada apenas pela própria conveniência. Eles estão ali prontos a defraudar tudo e qualquer coisa para benefício próprio. Para benefício próprio. E vão enganar a muitos. Muitos. Igrejas aí que a gente olha 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, cada um também ali querendo o seu benefício próprio, cada um pensando em si, justamente pelo fato do que é ensinado lá, cada um por si. E eu acho interessante que tem alguns não, a maioria deles, eles colocam Deus na frente como escudo. Eles falam assim: olha, meu irmão, Deus está me dizendo. Aí o crente, um novo convertido que está lá, ele: será que é mesmo? Quando vai assim, vai que é mesmo? Então eles colocam esse escudo, Deus, para não receber indagações e interrogações. Quem é você para questionar com Deus, irmão? Eles que te dizem, Deus está dizendo e tu tem que fazer. Senão, vai passar pela prova, Básico. É desse jeito. É desse jeito. Aí a pessoa se assusta e acaba até dando a casa. Né? A gente vê relatos sobre isso. Né? Dando pulseira, dando relógio, né? Tem irmãs aí que deu uma pulseira assim e falou assim: olha, vai ser a última vez que eu vou lá. Aí jogou assim por dentro do quintal da irmã, da vizinha do lado lá, porque era a vizinha que levava ela, aí comprou um caixinho. Também só foi essa brisa, feliz. Nunca mais. Mas é isso, as igrejas pregam, são oportunistas, pregam aquilo que são convenientes a eles mesmos. Né? E quando a gente analisa as escrituras, a gente sabe que esse tipo de pessoas não é de agora. Não é de agora. Vocês lembram lá em Atos 5,
onde Gamaliel, ele abre lá em Atos 5, onde Gamaliel ele vai aconselhar os fariseus ali, aquele povo que estava indo contra os cristãos, e ele vai citar dois personagens ali. Atos 5, 36. Atos 5. Atos 5. 35, fala assim. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou quem? Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhes prestavam obediência se dispersaram e deram nada. Depois desse levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhes obedeciam foram dispersos. Duas figuras aqui que apareceram aqui depois de Cristo, né? Dizendo ele ser alguma coisa. Então não é de hoje essa falsa pregação, esse falso ministério, esse falso evangelho que a gente vê muitos pregando aí, como vocês sabem, a teologia da prosperidade, né? Os neopentecostais, uma teologia totalmente satânica. E nós devemos ter cuidado, irmãos, porque, ou seja, todas as vezes que parecer ser um sinal infalível de uma indicação de que é o fim dos tempos, infalível de uma indicação que é o fim dos tempos, esses sinais eles devem ser interpretados como sinais enganosos. Sinais enganosos. Olha só, o verso 7 diz assim, presta atenção, vamos lá. Quando, porém, ouvides falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é? Ainda não é? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Auschwitz, Segunda Guerra. Ali muitos estavam crentes que ali era o fim. É triste você assistir ou ler sobre a história do Auschwitz. Muito triste. Onde levavam as pessoas para lá achando que era trabalho digno. Olha, vocês vão trabalhar aqui. E não tinha nada disso. Depois da Segunda Guerra, teve algum confronto pior do que a Segunda Guerra? Teve? Não teve. Mas ainda não é o fim, irmãos. Agora, nós estamos caminhando para o fim? Sim. O que nós não devemos fazer é, como muitas heresias que têm pregado aí, levantar datas ou tempos. Isso a nós não compete.
O que fala o versículo 33? Olha aí. Quem achou aí, leia em voz alta, audível. Estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Porque não sabeis quando será o tempo. O tempo. No verso 7 e o verso 8, o 8 fala assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Não é o fim. É o começo. Aí tem gente que está especulando sobre o número da besta, não, porque o número da besta vai ser isso, vai ser aquilo, e tal. Mas a gente tem que ter cuidado, irmãos. Ter cuidado. E essa narrativa aqui, ele fala como se o próprio narrador ele fizesse um resumo dessa história aqui, o próprio Cristo aqui, apontando o início das dores. Onde é que se deu o início das dores? Onde é que se deu o início das dores? Destruição do templo. Ali onde começa o princípio das dores. Então, ou seja, nós estamos dentro de um campo onde é o princípio das dores. Terremotos, fomes. Durante o período de Cláudio, acho que é 46 a.C., houve um grande terremoto e onde morreram todos ali da Laodiceia, né? Houve muitas mortes ali. E terremotos que aconteceu aonde também? Corinto, a cidadezinha do Pompeia, vulcão, né? Chipre, tudo naquele período ali, 46 a 60. Princípio das dores. Isso acontece para a gente saber que está chegando no fim. Mas é o princípio, estamos no princípio das dores. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. A gente só sabe que Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que quando vier a apostasia, uma grande apostasia. Tá? Agora, o que é necessário para a gente se agarrar na certeza e não haver essas variações de pensamento quanto a essas falsas profecias? O versículo 10 fala: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Pregação, estudo, conhecimento. Como eu falei, como nós podemos agora, sabendo de que existe uma falsa mensagem, como nós podemos nos agarrar
com a certeza. Efésios 6, vamos lá. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, eu acho que esse versículo é um dos versículos mais conhecidos, né? O versículo de Efésios 6, isso aqui na escola dominical, toda criancinha sabe desse versículo. Versículo 6 até o 18, até o 16. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Olha só a confiança disso aqui. Se você se agarra com a armadura de Deus, é certo o quê? A vitória. É certo a vitória. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois, tendes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais firme, cingindo-vos com a verdade. Com a verdade. Vestindo-vos com a couraça da justiça. Irmãos, nós só iremos ter certeza cada vez mais do nosso caminho com uma intimidade profunda com Deus. E com essa intimidade profunda com Deus, a gente não vai se ludibriar com qualquer heresia. Ou melhor, com nenhuma heresia. Amém?